Queridos irmãos e amigos, que a graça, a paz, a misericórdia e a alegria de Deus, o Todo-Poderoso, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos. Queridos irmãos e amigos, hoje nós vamos estudar o 13º capítulo do livro de Apocalipse. A besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. Queridos irmãos e amigos, a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 13, versículo 1, diz que o apóstolo João estava em pé na praia da ilha de Patmos, talvez olhando para a imensidão do mar e pensando em Deus, o Todo-Poderoso, Criador e mantenedor de todas as coisas. Ou quem sabe, estava pensando, refletindo sobre a sua situação, preso por amor à palavra de Deus, e também na situação de milhares de cristãos que estavam sendo perseguidos e mortos pelos imperadores romanos. O apóstolo João estava em pé na praia da ilha de Patmos. E de repente viu subir do mar uma besta, um monstro, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus 10 chifres, 10 diademas e o nome de blasfêmia escrita na cabeça. E a besta, ou o monstro que o apóstolo João viu, era semelhante ao leopardo. Os pés como os de urso, e a sua boca como a de um leão. E o dragão, que representa Satanás, deu-lhe poder, e o seu trono e grande poderio. É o que diz os versículos 1 e 2 de Apocalipse, capítulo 3. Queridos irmãos e amigos, para entendermos o que está aqui escrito, é imprescindível compreendermos o período histórico que os cristãos estavam vivendo. O mundo estava sob o domínio do poderoso Império Romano, representado pelas pernas de ferro da estátua simbólica do sonho do rei Nabucodonosor, Daniel capítulo 2, e também pelo quarto animal da visão do profeta Daniel, Daniel capítulo 7. E quem reinava na época era o imperador romano Tito Flávio Domiciano, que reinou do ano 81 ao ano 86, e que é descrito como um tirano cruel, paranoico, comparado a Calígula e Nero. E esse tirano cruel, paranoico, se considerava Senhor e Deus. Os cristãos eram perseguidos acirradamente e implacavelmente até a morte. E foi exatamente nesta época que o apóstolo João foi levado preso para a ilha de Patmos, que era, podemos assim dizer, uma prisão de segurança máxima do Império Romano. Queridos irmãos e amigos, resumidamente, foi dentro desse cenário, dentro desse contexto, que o apóstolo João escreveu o livro de Apocalipse.
O que representa esta besta que surgiu do mar? Antes de respondermos essa pergunta, é importantíssimo salientarmos que a palavra mar, simbolicamente, figuradamente, significa nações, povos e línguas. Leiam por gentileza Apocalipse, capítulo 17, versículo 15. A palavra besta significa simbolicamente, figuradamente, reis, reinos. Portanto, a besta que surgiu do mar, surgiu de entre os povos, de entre as nações. Porque essa besta tem a forma de animais selvagens. Porque foi uma dominação animalesca e selvática. Queridos irmãos, amigos, é importantíssimo salientarmos também que o livro do profeta Daniel e o livro de Apocalipse completam-se, interdependem-se, isto é, um depende do outro, dependência recíproca. E esses dois livros se completam, interdependem-se, sobretudo aqui em Apocalipse capítulo 13. O que representa a besta que surgiu do mar? Essa é a pergunta que não quero calar. Essa besta representa o anticristo, como dizem muitos estudiosos do livro de Apocalipse. Não, não e não. O que representa a besta híbrida de Apocalipse capítulo 13, versículo 1? Esta pergunta que não quero calar. Respondendo, prestem atenção. Essa besta representa, simboliza o grande, forte e poderoso Império Romano que durou mais de 500 anos. É importante aproveitarmos essa oportunidade e dizermos que o quarto animal terrível, espantoso, muito forte, com grandes dentes de ferro e 10 chifres, apresentado em visão ao profeta Daniel no capítulo 7, também simboliza, representa o grande, forte e poderoso Império Romano. Queridos irmãos e amigos, vamos analisar juntos. Prestem atenção. O capítulo 13, versículo 2, diz que o dragão que representa Satanás deu 3 presentes a essa besta. Primeiro, o seu poder. Segundo, o seu trono. Terceiro, grande poderio. O Império Romano foi o mais forte, mais poderoso e o que mais durou. Jesus Cristo, em sua carta à igreja de Pérgamo, escreveu: eu conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Por que Jesus Cristo disse isso? Porque desde o ano 29 antes de Cristo, a cidade de Pérgamo tinha um templo dedicado a Roma e ao imperador César Augusto. Endeusaram Roma e o imperador César Augusto. Mais tarde foram erigidos
outros templos em homenagem ao imperador Trajano e Sétimo Severo, que também foram endeusados. Isso sem falar nos outros deuses que adoravam. A dominação do Império Romano, como já dissemos, foi animalesca, terrível e selvática. E a cidade de Roma, capital política do Império Romano, residência oficial dos imperadores endeusados, foi o grande trono de Satanás. As 7 cabeças da besta híbrida representam as 7 colinas que rodeiam a cidade de Roma, capital política do Império Romano. Leiam, por gentileza, Apocalipse, capítulo 17, versículo 9. Quais são essas 7 colinas? Quirinal, Viminal, Capitolina, Palatina, Aventina, Caélia e Esquelina. Observação: a cidade de Jerusalém também é cercada por 7 colinas. Jerusalém sempre foi conhecido como a cidade das 7 colinas. Os 10 chifres com 10 diademas, símbolo de realeza, representam a fragmentação do poderoso Império Romano no ano 476 depois de Cristo. Quais foram esses 10 reinos que surgiram da fragmentação do Império Romano? Primeiro, anglo-saxões, atual Inglaterra. Segundo, lombardos, atual Itália. Terceiro, burgundos, atual Suíça. Quarto, visigodos, atual Espanha. Quinto, francos, atual França. Sexto, suevos, Portugal. Sétimo, alemanos ou germanos, atual Alemanha. Oitavo, vândalos. Nono, érolos. E 10º, ostrogodos, que foram destruídos. E os irmãos e amigos vão ficar sabendo por que e como em nosso próximo estudo. Esses reinos que surgiram da fragmentação do Império Romano é a atual Europa. Queridos irmãos e amigos, o Império Romano, representado pela besta híbrida de Apocalipse capítulo 13, versículo 1, assimilou, reuniu algumas particularidades e características dos seus antecessores. Como assim? Presta atenção. Em Daniel capítulo 7, versículo 4, o leão que tinha asas de águia representa o Império Babilônico, certo? A besta híbrida de Apocalipse capítulo 13, versículo 1, tinha a boca como de um leão, rei dos animais. Em Daniel capítulo 7, versículo 5, o urso representa o Império Medo-Persa, certo? A besta híbrida de Apocalipse capítulo 13, versículo 1, tinha os pés de urso, grande predador. Em Daniel capítulo 7, versículo 6,
O leopardo representa o Império Grego, certo, queridos irmãos e amigos? A besta híbrida de Apocalipse, capítulo 13, versículo 1, tinha o corpo de leopardo. O Império Romano assimilou o sistema filosófico grego. O apóstolo João diz que viu uma das cabeças da besta, viu que uma das cabeças da besta foi como que ferida de morte, mas sua ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou com essa rápida recuperação da besta e a seguiram. Aqui, queridos irmãos e amigos, o apóstolo João está se referindo à queda do poderoso Império Romano, o qual foi ferido gravemente, ferido de morte gravemente, no ano 476 depois de Cristo. Mas não o levou à morte. A chaga mortal foi curada. Como assim? Parece um versículo paradoxal. É o seguinte: a organização político, administrativa e social do Império Romano, isto é, sua estrutura de poder, suas ideologias pagãs, seu sistema filosófico, suas terríveis campanhas sanguinárias, etc., continuaram vivas através de sua sucessora, a besta que surgiu da terra, assunto de nosso próximo estudo. Queridos irmãos e amigos, presta atenção no que vou lhes dizer. A verdade é que a estrutura do Império Romano continuou e continuará viva através da segunda besta que surgiu da terra até a volta gloriosa e inadjetivável de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando tudo será destruído, esmiuçado, é o que diz a palavra de Deus em Daniel capítulo 2, versículo 35. Leiam, por gentileza. Queridos irmãos e amigos, durante essa semana, leiam atenciosamente o capítulo 13 de Apocalipse e também o capítulo 7 de Daniel. Nós estaremos falando sobre a segunda besta de Apocalipse. E para ajudar os irmãos e amigos, estamos com mais de 40 vídeos sobre o livro de Apocalipse no Facebook. Aproveitem, estudem. Que Deus, o Todo-Poderoso, nos abençoe grandemente e maravilhosamente. Tenham todos um sábado feliz, abençoado, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Amém.